Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados, queridos, preciosos e abençoados irmãos e amigos da família PSM. Aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo Pastor Jorge Reis, neste domingo abençoado, começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Amém, queridos e queridas? Neste domingo maravilhoso, dia 5 de outubro do ano de 2025. Amém, meus queridos e queridas? Vem com a gente para relembrarmos mais um pouquinho do que Deus nos ensinou na semana que passou. Como já está aparecendo aí na sua tela, queridos, nós vamos relembrar um pouquinho do muito que nós aprendemos aí dos dias 29 de setembro até o dia 3 de outubro do ano de 2025. Amém, queridos? Amém, queridos? Vem com a gente, mas antes, queridos, a nossa produção vai liberar a nossa vinheta. Vai, produção! É isso aí, meus amados da família PSM. Vamos ao nosso resumo semanal de hoje, começando segunda-feira, relembrando um pouquinho do que aprendemos na segunda-feira, dia 29 de setembro, na meditação que recebeu o seguinte título: A senha para acessar o reino. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, os discípulos ouviram atentamente a parábola que Jesus lhes contou sobre o homem que tinha 2 filhos e os mandou trabalhar na vinha. O primeiro disse que ia, mas não foi. Já o segundo disse que não queria ir, mas se arrependeu e foi. Ele então perguntou aos discípulos qual dos 2 filhos havia de fato feito a vontade do pai. Ao que eles responderam, o segundo. Este segundo filho serve como parâmetro para os que desejam entrar, fazer parte do reino de Deus. Vemos na postura desse jovem sinceridade, arrependimento, mudança de postura e obediência. Estas coisas são imprescindíveis para todos aqueles que desejam fazer parte do reino de Deus e um dia entrarem no reino dos céus. Consegue entender? Quer entrar no reino? Então seja sincero diante de Deus e abra o seu coração para Ele. Depois admita o seu pecado e arrependa-se. E para completar, mude seus pensamentos e atitudes e busque uma vida de obediência a Ele e a sua palavra. Essa é a senha para acessar o reino. Foi isso que aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 29 de setembro, iniciando assim a nossa semana. Vamos então para terça-feira, queridos, dia 30 de setembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Arrependimento. É assim que tudo começa. Queridos e queridas do PSM, nesta meditação, nós vemos o mestre, mais uma vez, citando os publicanos e as prostitutas, 2 classes extremamente mal vistas pelos judeus. Porém, o mestre afirma que muitos destes publicanos e prostitutas entrarão no reino de Deus, porque se arrependeram ao ouvirem a pregação de João Batista, que tinha como principal tema das suas mensagens o arrependimento. O que Jesus estava dizendo é que muitos daqueles considerados pelos judeus como a escória daquela sociedade estavam entrando no reino de Deus, enquanto que muitos dos próprios judeus estavam ficando de fora. Tudo isso por causa desse tal arrependimento. Entendemos que dentre as principais lições desta parábola, o arrependimento seja a mais importante delas. Sem arrependimento não há mudança de vida, sem mudança de vida não há relacionamento com Deus, e sem relacionamento com Deus não há salvação, não há acesso ao reino. Arrependimento. É assim que tudo começa. Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 30 de setembro. E na quarta-feira, queridos, dia 1º de outubro, na meditação que recebeu o seguinte título: E você, já tem o convite para a festa? Preciosos e preciosas do PSM, nesta meditação, nós vimos que Jesus contou uma parábola aos seus ouvintes que falava de um rei que deu uma festa de casamento para o seu filho e enviou os seus servos para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir, rejeitaram o convite. Ainda hoje é exatamente assim que acontece. Quantos rejeitam o convite de Deus, ainda que esse convite seja para uma festa?
Repare que o convite não era para uma festa qualquer, mas para uma festa de casamento do filho do rei. Ou seja, seria uma grande festa realizada no palácio, regada com muita comida e muita bebida. Este convite continua valendo. O nosso rei, que é Deus, nos convida para uma grande festa na presença de seu Filho Jesus. Viver na presença do Deus Pai e do Filho Jesus é literalmente viver em uma festa. Não rejeite o convite do rei para festejar com o seu filho. E melhor ainda, essa festa começa aqui e se estende para a eternidade. Só que para entrar nessa festa você precisa ter o convite. E a única forma de se conseguir esse convite é aceitando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E você, já tem o convite para a festa? Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 1º de outubro, iniciando assim mais uma semana, melhor dizendo, mais uma manhã e mais um mês. Amém, meus amados? Passemos então para quinta-feira e vamos ver o que aprendemos no dia 2 de outubro, na meditação que recebeu o seguinte título: Ocupados demais para Deus. Lindões e lindonas do PSM. Aqueles homens não deram atenção ao convite do rei. E foram uns para o seu campo, outros para os seus negócios, ou seja, estavam muito ocupados, envolvidos com os seus afazeres e compromissos. Ainda hoje é exatamente assim que acontece. Temos tempo para tudo e para todos, menos para Deus e para as suas coisas. Estamos sempre muito atarefados. Não é verdade? Essa tem sido uma estratégia que o inimigo das nossas almas tem utilizado com sucesso. Ele tem nos convencido que o nosso tempo é muito curto e tem nos atarefado cada vez mais, de maneira que não tenhamos tempo para as coisas que verdadeiramente importam. Aqueles homens não se importaram com o convite do rei, não deram a devida importância, o devido valor. Será que não temos agido da mesma forma? Será que, utilizando o argumento de que somos muito ocupados, não estamos deixando de dar o devido valor às coisas de Deus e, consequentemente, ao próprio Deus? Será que não estamos ocupados demais para Deus? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, dia 2 de outubro. E na sexta-feira, queridos, dia 3 de outubro, na meditação que recebeu o seguinte título: Não deixe o seu coração endurecer. Príncipes e princesas do PSM. Nesta meditação, nós vimos que Jesus contou aos seus discípulos e aos demais ouvintes pelo menos 3 parábolas que foram as seguintes: a parábola dos 2 filhos, a parábola da vinha e a parábola da festa de casamento. Como sabemos, Jesus utilizava estas parábolas como ferramentas, como uma estratégia para ensinar coisas espirituais falando de coisas naturais. E desta vez não foi diferente. Preciosas lições foram transmitidas pelo mestre através daquelas parábolas. Os fariseus, que também estavam entre aqueles ouvintes, logo também ouviram as parábolas e as lições e os ensinamentos do mestre, se ausentaram planejando entre si uma forma de acusar a Jesus pelas suas próprias palavras. Estes homens tiveram um imenso privilégio de ouvirem as lições de Jesus da boca do próprio, porém não aproveitaram, porque estavam com seus corações endurecidos. Ao invés de beberem das palavras de Jesus, estavam maquinando uma forma de utilizá-las contra ele. Um coração endurecido não dá valor à presença de Jesus e nem dá ouvidos às suas palavras. Por isso, lute, se esforce, mas não deixe seu coração endurecer. Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 3 de outubro, fechando assim mais uma semana, concluindo mais um resumo semanal das meditações no Ministério PSM. Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos e queridas, graças a Deus, chegamos
ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, e o nosso desejo, como falamos aqui todos os domingos, é que Deus tenha abençoado a sua vida, falado ao seu coração, edificado a sua fé através dessas meditações e através desse resumo também, relembrando um pouquinho do muito que Deus nos ensinou na semana que passou. Tá bom, queridos e queridas? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos terminando, mas antes quero fazer como fazemos todos os domingos. Eu quero convidar você, se você puder e quiser, dar uma paradinha e vem com a gente, queridos. Vamos juntos falar com o nosso papai. Vamos orar, meus queridos? Paizinho, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer por mais uma semana concluída. Obrigado, Paizinho, por mais uma semana de bênçãos, mais uma semana de batalhas, de lutas, de desafios, mas acima de tudo, de vitórias. Te louvamos, Paizinho, por essa semana que passou, te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que meditou conosco na tua palavra, que nesse domingo tu possas visitar cada um deles, Paizinho amado. Tu sabes o que os teus filhos necessitam do Senhor e só tu tens poder para resolver todo e qualquer problema, só tu tens poder para mudar toda e qualquer circunstância, reverter toda e qualquer situação. Por isso, Paizinho, em nome de Jesus, nós te entregamos a vida de cada um dos teus filhos. Te agradecemos pela semana que passou e te entregamos a semana que está se iniciando, Paizinho, que está aí à nossa frente, que seja mais uma semana que, ainda que venham lutas, ainda que venham batalhas, desafios, que o Senhor nos conceda a tua bênção e a tua vitória diante de cada uma delas. Em nome de Jesus, Paizinho querido, fica conosco, é o que te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor. E aquele recadinho que a gente deixa aqui todos os domingos para você, não esqueça, como já está aparecendo aí na sua tela, não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, deixar sua curtida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito, convide outras pessoas para se inscreverem também, tá bom, queridos e queridas? Porque como a gente sempre diz aqui, o pastor Jorge não quer ficar famoso. Se acontecer, amém, mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é que a palavra de Deus fique cada vez mais famosa, cada vez mais conhecida, tá bom, queridos e queridas? Esse é o nosso objetivo. E quando você curte, quando você compartilha, quando você deixa seu like, seu comentário, o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e indica para mais pessoas, tá bom, queridos? E como os irmãos também já sabem, nós temos um alvo, nós queremos alcançar 1000 inscritos, como já está aparecendo aí na sua tela também, até o final desse ano. Será que a gente consegue? Se você nos ajudar, a gente pode até passar, tá bom, meus queridos? Então, nos ajude. Deixe seu like, sua curtida, seu comentário, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que nós postarmos. Tá bom, meus queridos e queridas? Que o nosso domingo seja abençoado e que a nossa semana seja maravilhosa. Ministério PSM, 10 anos meditando na palavra, abençoando vidas. Deus te abençoe.